Eu queria agora ir para uma parte um pouquinho mais prática, que é falar sobre o mercado de CRM, porque afinal somos CRMers. Gente, hoje o CRM é o maior segmento de software corporativo do mundo, tá? Ele já é, e ele é um mercado que tem uma projeção aí de 163 bilhões até 2030. E muita oportunidade nesse mercado, tá? Então, tá crescendo muito. E assim, eu sempre falo, se você tem cliente, você precisa de CRM. Então, essa é a máxima, entendeu? Os clientes vão precisar de CRM, porque todo mundo que tem cliente tem. Precisa. E aí você tem várias oportunidades aqui dentro. Você pode fazer consultoria, né? Implementação, pode dar treinamentos, mentorias. Cara, tem um negócio aqui, tipo, a maior parte do time comercial, eu não lembro o número exato, mas do time comercial não sabe implementar um CRM. E time comercial precisa de CRM. Tá, claro que CRM tem várias vertentes, tá, gente? Tem parte de marketing, de vendas, mas, por exemplo, você pode fazer treinamento. Tem desenvolvimento IA, tem muita frente com IA vindo, enfim, e você pode fazer todas as integrações, todos os desenvolvimentos e tudo mais. Tem a parte de dados, tem suporte contínuo, todas as, né, sempre que você for dar. Tem a verticalização, você pode se especializar em um determinado nicho, CRM para e-commerce, CRM para saúde, tá? Tem um outro que eu nem coloquei aqui, que eu acho que é o Plus Master Blaster Hiper Super Mega de CRM. Mas é que eu não acho que é um negócio em si, mas é que é um a mais. Cara, as ferramentas te pagam. Gente, eu recebo de ferramenta hoje em dia, entendeu? Uma parte do meu trabalho é receber de ferramenta. Tanto publicidade quanto afiliação. Porque quando eu implemento o CRM no meu cliente, toda a mensalidade que o meu cliente paga por ferramenta, eu recebo um percentual. Vocês sabiam disso? Então, cara, assim, você tem muita oportunidade nesse momento. Virar parceiro dentro das ferramentas, implementar os seus clientes e começar a ganhar recorrente. Tipo, às vezes eu cobro a implementação e sigo a vida. Se você entrar hoje no meu link da bio, eu posso abrir aqui, você vai ter lá ferramentas parceiras. Eu tenho até mais, tá? Que eu já sou parceira, mas eu não atualizo, tenho que atualizar o link da bio. Mas tem gente que entra no meu Instagram e contrata por lá. E aí eu ganho dinheiro sem nem ter feito nada. Tipo, uma renda passiva muito boa. Enfim, é um mercado que tem muita oportunidade. Tem a frente de WhatsApp que tem crescido demais. Hoje mesmo o WhatsApp deu a louca, bloqueou todo mundo. Sei quem tomou bloqueio aí. Eu tô até para mandar no grupo esse aviso, né? Porque tá tendo muita coisa. Tipo, hoje teve uma atualização do WhatsApp, depois a gente discute sobre isso. Então tem toda a frente de API oficial. Mas, como eu prometi que aqui não ia ser só firula, não vou falar que agora o mercado é maravilhoso, que não sei o que, porque ele é, mas tem suas dificuldades, tá, gente? Eu trouxe aqui, tipo, ainda um pouquinho sobre a questão de crescimento, tipo, até uma questão que o público está exigindo, né? Essa questão, tipo, de uma experiência boa, o CRM vem para isso, mas tem as suas dificuldades, e aí tem algumas questões que eu quero trazer para vocês. Educação do cliente. Infelizmente, principalmente quando você está muito nichado, o cliente ainda não entende, você vai precisar constantemente educar que um CRM não é um software, é uma metodologia, é uma forma de. Sim, é uma questão cultural. E muitos clientes não entendem isso no início, então, tipo, dá trabalho, tá? Porque ele acha que é um santo milagre, não é. O mercado tá fragmentado num sentido de que, tipo, tem muita ferramenta e cada ferramenta vai ter sua lógica. E aí, assim, dentro do CRM Uni, eu até tenho uma aula de como aprender a usar qualquer ferramenta de CRM, porque hoje a gente implementa diversas aqui dentro, que a gente trabalha com muitas ferramentas, justamente porque o que acontece é que você vai precisar, eventualmente, em algum momento, escolher, sabe? Porque é impossível abraçar todas as ferramentas do mercado, impossível. Hoje a gente foca nas principais, né? É uma precificação complexa, tá? Inclusive, se você não estruturar seus processos e tudo mais, você vai errar no preço, porque tem muitas vertentes dentro do CRM. E por isso que às vezes fica difícil. Então, por exemplo, você tem vendas, como eu falei, você pode fazer uma implementação, tem toda a parte de automação de marketing, tem toda a parte de WhatsApp, todas as comunicações, réguas, gestão. Você tem toda a parte de automações e integrações. Você tem toda a frente de até dados para analisar, porque você recebe todos os dados. Então, assim, é um negócio que tem muitas vertentes, muitos canais, muitas possibilidades. Então, é uma precificação complexa, sabe? Você tem CRM analítico, você tem um CRM colaborativo, integrando vários times, enfim. Gestão de expectativas, que eu acho que a gestão de expectativa é o mais difícil. E eu acho que, tipo, tem, às vezes, uma expectativa, tipo, de um ROI absurdo. E, às vezes, você não consegue concretizar em alguns canais, por exemplo, como e-mail. Enfim, tem que estar o tempo todo alinhando.
mas tem uma escassez de profissionais. E isso é bom ou ruim, né? É bom porque para quem domina o ciclo todo, você acaba tendo um oceano azul aí para navegar. Mas, por outro lado, a gente tem dificuldade de encontrar muito conteúdo, de se apoiar, enfim, de entender onde buscar. Até hoje eu estava conversando com um mentorado meu que ele falou, cara, eu abri uma vaga de mídia e abri uma vaga de CRM. Como foi fácil fechar a vaga de mídia? Como eu demorei para fechar a vaga de CRM? Ele acabou de fechar a vaga. Aí eu falei, eu acho que é muito porque as pessoas não se sentem 100% confiantes para se aplicar muitas vezes numa vaga, porque, cara, é um buraco sem fundo o CRM, entendeu? Tipo, então você não tem clareza às vezes do que a empresa vai cobrar. Às vezes a empresa usa uma ferramenta, você fala, pô, não usa essa ferramenta, você não se sente tão confiante. Então tem algumas dificuldades, né? Aí no meio do caminho. E aí uma dependência técnica absurda, porque, por exemplo, se você tem um domínio de CRM, mas não tem um domínio de fazer uma integração. Então, acho que assim, se você tem esse domínio de CRM, né? Enfim, de comunicação, mas não tem domínio de integração, vai ficar incompleto, né? Então as coisas vão ficando mais difíceis nesse sentido e você acaba ficando mais inseguro, muitas vezes, para, por exemplo, ser autônomo de CRM, porque o que vai ser exigido de você fala, ferrou. Mercado para quem está começando. Eu acho que dentro de empresa, assim, vamos primeiro no CLT lá. Tem bastante oportunidade, tem vaga abrindo, tem vaga internacional abrindo, dá para você começar, mesmo júnior, sabe? E que eu acho que é uma boa para você começar a entender um pouco melhor, entender as nuances e dificuldades. Mas, porém, entretanto, não vai te preparar para uma coisa que você vai se deparar sendo autônomo ou uma empresa, né? Que é essa complexidade técnica. Porque dentro da empresa, quando eu era CRM, eu tinha um time de desenvolvedor, eu tinha tipo um time de copy, muitas vezes. Eu tinha um time, enfim, vários times que me davam apoio e suporte, BI, suporte para conseguir se fazer as entregas de CRM puro. Quando você passa aí para o mercado sozinho, você precisa entregar esse 360 para o negócio rodar, porque senão o seu cliente contrata uma ferramenta que não funciona. Por quê? Porque tem furo, tem buraco, porque não tem integração. Então eu bato muito nessa tecla, inclusive, tipo, né, no CRM1, em todos os momentos de como isso é importante. Mas ainda assim tem muita oportunidade, só que você tem que ter muito alinhamento de expectativa do que vai ser entregue, e eu acho que é exatamente isso, tipo, dos seus processos. Então, entender com o cliente, olha, eu entrego até aqui, dentro desse preço tem isso, isso e isso, e se arriscar para você conseguir executar. Hoje, com o IA, fica muito mais fácil de você desenvolver uma integração. Você não precisa mais ser um desenvolvedor para fazer isso. Você consegue fazer um sistema no code, tipo, usando o NON, tá? Que é o que a gente faz aqui dentro. Eu não tenho um dev no meu time, tá? E não sou dev. Mas um ponto que eu sempre falo, gente, não existe mercado saturado para quem faz diferente. Tenham isso em mente. Então, você esteja começando ou não, você vai ter que encontrar o seu jeito de fazer as coisas. Porque você encontrando o seu jeito, aí vai fazer sentido, tá? E aí eu venho para um primeiro ponto, que é como conseguir os primeiros clientes. E aí casa um pouco também com a sua pergunta, Gil. Um ponto que eu trago sempre, como você vai conseguir esses seus primeiros clientes, como que você vai começar a atuar, né, dentro do mercado. Então, primeiro, alinhamento de até onde você entrega, aonde você tem confiança para entregar. Quando você é terceiro, acho que tem menos espaço para errar, tá? Não que você não vai errar, você vai, enfim, mas você tem que ter confiança naquilo que você está entregando, porque quando alguém contrata um terceiro, a pessoa está contratando o serviço. A pessoa não está contratando o profissional, tá? Quando a pessoa contrata dentro de uma empresa, você está contratando o profissional. E aí você vai investir nele, você vai pensar em crescimento, você vai pensar em N fatores. Muda a forma de contratação. Então, o seu cliente, ele está contratando a entrega e o serviço. Então, tenha clareza do que você vai entregar. E no mais, para você conseguir esses seus primeiros clientes, tenha clareza de posicionamento. Então, o que você vai entregar e para quem você vai entregar. E assim, gente, eu até brinco. O Érico Rocha acertou num negócio, sabe? Que é aquela frase dele, eu ajudo tal, tal, tal. Mas é bem isso, eu ajudo pequenas marcas de moda a vender mais com automações de CRM. É ter bastante clareza de quem é o seu público. Porque quem tenta vender para todo mundo, não vende para ninguém. Tá. Ai, Gabs, mas você atende vários clientes. Sim, mas eu não comecei assim. Eu comecei atendendo no mercado de infoproduto, tá? Por que você começou pelo mercado de infoproduto? E eu vou explicar a razão. Por que eu decidi por isso? Primeiro, que era um mercado que eu dominava, eu tinha experiência. E eu nem comecei. Olha, eu vou até contar para vocês essa história que essa é boa. Na minha cabeça, inicialmente, eu queria começar atendendo startups, tá? Porque eu vim do mercado de startup. Nossa, não, vamos voltar bem no começo. Bem no começo, eu queria atender
e-commerces. Inclusive, a empresa se chama Dream Commerce, se chamava, hoje é DTM, porque na minha cabeça eu ia atender e-commerces, porque eu estava vindo do mercado de varejo de e-commerce. Só que eu vi que eu não entendia muita coisa de varejo, porque o varejo era um mercado muito grande, e eu tinha pouco tempo de experiência no varejo. Aí, qual era outro mercado que eu tinha muita experiência? Mercado de infoprodutos, porque é a melhor forma de criar atração. Na verdade, tipo, startups, né? Tipo, eu vim de uma startup, uma edtech, só que a gente usava os conceitos de infoproduto, entendeu? A gente usava fórmula de lançamento, a gente usava, enfim, estrutura de perpétuo, usava tudo aquilo lá. E aí, na minha cabeça, eu comecei, tipo, startup. Mas eu vi que startup tem uma barreira de entrada muito grande, porque hoje eu atendo startups, eu tenho clientes aqui de startups, mas eles são meio a patotinha dos startupeiros, assim, entendeu? Então, tipo, se o investidor não indicar, ou se o outro não indicar, enfim, e outra, eles têm, como a maior parte das startups recebe, né, investimento, eles têm dinheiro e normalmente eles contratam um time interno. Então, eles não querem terceirizar. E eu vi um gargalo enorme no mercado, que era o mercado de infoprodutos, porque não tinha ninguém fazendo isso direito. Tinha uma vasta gama de pessoas captando um monte de lead e fazendo bulhufas com esses leads. E eu entendia bastante dos conceitos de infoproduto. Falei, vou investir nesse mercado. Então, eu comecei por aí, tá? Eu comecei a expandir e ter outros, né, modelos mais recentemente. Inclusive, eu no começo, depois, quando eu comecei a aumentar, eu falei, mercados digitais. Porque aí começou a vir e-commerce, aí eu, tá bom, mercados digitais. Aí hoje, tipo, começou a vir empresas, o nicho que eu quero trabalhar com o mercado imobiliário. Menino, vamos conversar? Eu tô com uma pessoa querendo me contratar no mercado imobiliário. E eu tô tipo assim, eu não sei se eu entendo. Tipo, boa, você já tá dentro. Porque, assim, por exemplo, esse é um mercado que eu não tenho nenhum domínio. E ninguém no meu time tem isso. Então, para mim, não faz muito sentido. Eu tô meio que conversando, tentando entender. Eu sou muito clara com o cliente quando ele vem contratar a gente. Mas, assim, é um mercado que eu não domino, por exemplo. E eu sei, assim, eu entendo de muitos, né? Já passei por muita coisa, mas olhando a natureza do mercado, eu entendo, por exemplo, que tem um ciclo de venda mais longo. Enfim, porque é inerente, né? Quem compra um apartamento, enfim, ou mesmo aluguel, é uma decisão difícil. Então, eu conseguiria fazer esses paralelos com outros mercados que eu conheço. Então, tenha muita clareza nesse seu posicionamento, porque isso vai te ajudar. Então, tem que ter um alinhamento muito claro com o cliente, como o CRM vai funcionar. Um ponto que eu gosto de falar também, nesse momento inicial, indicação, gente, vai ser o seu canal mais poderoso. É muito doido. Quando eu comecei, eu ficava com muito medo de indicação. Ai, sim, me julguem. Por que eu ficava com medo de indicação? Porque, deixa eu dar que o Thomas mandou, eu quero... Nossa, eu quero. Ai, lê pra mim, Arthur, tá muito pequeno, gente. Eu não sei por que o Meet tá fazendo isso comigo. Como eu tinha falado antes, eu quero. E Como eu tinha falado contigo antes, eu quero prestar serviço de ghostwriting para infoprodutores ou cilanos, mas hoje estou com prestadores de serviços CLTs como clientes. Eu acho que assim, não é para você travar e falar, eu só vou prestar isso, que é que nem quando eu falei, eu queria e-commerce, mas aí eu fui vendo que não estava rolando, e você vai mudando, você vai ajustando, você vai mudando o seu posicionamento até você chegar no mercado, mas não tenta abraçar o mundo. Então, e assim, quando eu fechei ali o meu primeiro cliente de infoproduto, foi uma infoprodutora legal, que me deu muita atração e tudo mais, cara, tipo, eu entreguei um mundo. Inclusive, tipo, é isso aqui, entrega impecável, sabe? Ele é o seu melhor portfólio. E eu tinha muito medo de indicação, mas não no medo de me indicarem, eu tinha medo de ser dependente desse canal. Por quê? Porque eu ouvia muito, vindo desse mercado startupeiro, você não pode depender de um canal. E eu ficava, meu Deus, eu sou dependente de indicação. Mas, gente, no começo você não precisa de 100 clientes, precisa de 1, 2 clientes certos. Então, dependa assim, de indicação, grite aos 4 cantos o que você está fazendo e dependa da sua rede. Eles são o seu melhor marketing. O seu cliente é sim o melhor marketing. Inclusive, tem uma pessoa no grupo, depois eu marco ele lá, o Vitor, ele está criando um produto para ajudar nesse processo de indicação, para esse processo ser mais tranquilo e você conseguir usar esses seus clientes, para quem é prestador de serviço, pode funcionar para você, Thomas. Ele está lá no grupo, ele está desenvolvendo isso, para quem está prestando esse serviço, conseguir indicação, mas de forma estruturada. Não ficar contando, sabe? Tipo, mas sim, ser a faísca para que o seu cliente, gerar essa faísca para o seu cliente te indicar, para quem está na sua rede de contatos te indicar. Criação de autoridade, cara, é inevitável. Conforme você vai aumentando sua autoridade,
autoridade, você vai aumentando seus clientes, você vai vendendo mais caro, você vai, enfim. É inevitável, mas a autoridade é consequência de consistência. É claro que você não vai ficar, né, produzindo, tipo, bulhufa, você tem que estar medindo de novo, meça os resultados. Mas, assim, é ser consistente naquilo que você está fazendo, sabe? Não tem fórmula mágica. Tipo, e você vai crescendo, vai mostrando os seus bastidores, os seus aprendizados, vai construindo do seu jeito. Publica aquilo que você faz, porque as pessoas não querem agora entender o que é CRM. Joga no chat GPT, você sabe o que é CRM. Ela quer saber como eu estruturo um CRM. O que eu faço de diferente dentro do CRM, tá? Porque é isso que você vai precisar fazer. E isso vai te ajudar, você criando autoridade, tanto para prestar serviço, quanto para, enfim, ser essa referência, ensinar, palestrar, o que for, tá? Vai te abrir portas. E, no fim, assim, gente, independente do negócio, tipo, o Thomas, ele tem um negócio de copywriting para, como ghostwriter ali, use um CRM desde o início, tá? Use um CRM, isso não é luxo, é profissionalismo, e você não precisa de uma ferramenta. Você só precisa de uma planilha muito bem feita desde o dia zero. Eu tenho até uma aula lá dentro do CRM Uni, que eu ensino justamente a estruturar uma planilha como um CRM. Que eu chamo até, tem algumas aulas de CRM, que é você ter um CRM, ter um processo de CRM sem necessariamente ter uma ferramenta, tá? Porque você vai conseguir organizar seus leads, seus prazos, follow-ups, enfim, mesmo que seja simples, isso vai te diferenciar desde o dia zero, tá? É que eu não consigo mostrar agora a planilha, senão eu depois mando um videozinho no grupo. Cara, no fim, método acima de qualquer coisa, independente do modelo que vocês escolherem fazer para vocês. Eu acho que se você é CLT dentro da sua empresa, você se especializa, né, dentro do CRM, cresce, você deixa de ser só um executor e você vai ser a pessoa que entende do cliente, que organiza dado, que sabe onde está o dinheiro da empresa. Então você vai ser essencial, você vai crescer, você vai trazer resultado, tá? Então, se você é CLT, você consegue crescer dentro da sua empresa, mesmo com CRM. Se você é autônomo, a gente tem muita empresa. O mercado está com muita oportunidade, porque realmente é um mercado que está crescendo, tem carência de profissionais e precisa de gente que saiba pensar, implementar, estruturar e gerar resultado. E se você é empreendedor, o CRM vai ser uma estrutura para o seu negócio crescer, escalar, enfim, né? Se você quer ter uma empresa, e também uma grande oportunidade de negócio. Você tem oportunidade dentro do mercado de SaaS, pode fazer algum SaaS aqui dentro, tem mercado de afiliação, tem mercado de serviço, tem mercado de implementação, tá? Que isso você também tem como autônomo. Eu acho que é isso, gente. Gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, se quiserem perguntar, é agora ou nunca. Quer dizer, agora ou nunca não, né? Tipo, eu respondo todo mundo no grupo, mas assim... Arthur, me ajuda a ler, porque eu não consigo. Vamos lá. Você Tô cobra lendo. implementação com base em número de vendedores mais complexidade? Te faço essa pergunta porque estou implementando um CRM simples, sem automações, etc., mas para 32 vendedores. Uau! Ah, tá. Boa pergunta. Cara, sinceramente, eu não faço processo, tá, comercial. Sempre que, por exemplo, é um CRM para parte comercial, né, e tudo mais, tem uma parceira que desenha todos os processos comerciais. E aí, por processo, ela estrutura como que vai ser o funil. Ela estrutura, tipo, meio que o pipeline, que eu acho que é um pouco do que você tá fazendo, né? Ela estrutura o pipeline, estrutura o que é o gatilho, né, de passagem para cada etapa do funil. E estrutura, tipo, meio que como o playbook comercial que esse time comercial vai estar atuando. E aí, eu entro para fazer todas as integrações, porque garantir que o time vai receber os dados ali na hora certa, né? Que vai uma distribuição correta dos negócios ali entre o time e faço as automações. Então, eu sempre faço integração e automação. E aí, a minha precificação é baseada na complexidade mesmo. Então, uma integração que a gente tem que desenvolver, que não é por, né, sei lá, nativa, algo assim, tudo vai depender da complexidade do projeto. O número de vendedores, para mim, não importa. Pode ser um time com 40 ou com 2. Não faz diferença dentro do meu processo de precificação, mas faz diferença para o processo de precificação dos meus parceiros, que desenham o processo, né, no caso. Vou deixar o link aqui da nossa formaçãozinha de CRM. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem aqui comigo até essa hora.